teve aí um período de extravasamento ali no posto, depois voltou a cair, com as chuvas, está aí ainda no estado emergencial, com certeza tem que ficar bastante atento lá na Rua do Porto e outras áreas de Piracicaba. Capivari, né, também todo mundo deve ter acompanhado aí, né, uma situação de certa forma crônica, a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui. É um rio que não tem reservatório, portanto não tem condição de, né, amortecer essa cheia, ou seja, o que chove de fato escoa para a calha do rio, principalmente naquela região ali de Capivari, Montemor, Rafar, né, sofreu e está sofrendo bastante até hoje, a rodovia interditada, né, vários problemas ali além das pessoas, é claro. Jaguariúna também, o Ricardo vi ele por aí, nos mandou algumas fotos ontem. Essa é uma foto lá do Camanducaia, né, que extravasou, invadiu aqui algumas áreas desse bairro, Recanto Camanducaia. Isso, se eu não me engano, foi no 2 dias atrás. E aqui ontem à tarde, o Ricardo nos mandou, esse é o Rio Jaguari, ontem às 16 horas, né, na ponte onde tem lá o posto Jaguari em Jaguariúna. Veja que a calha está bastante cheia, mas já deu uma queda aí com essas chuvas menores, e a ponte sobre o Camanducaia, lá em Dalbó, onde fica o posto. O posto está um pouquinho para baixo aqui, também ontem à tarde, só para ilustrar um pouquinho aí como as calhas estão bastante cheias e, naturalmente, o alerta fica aí para todas as cidades, né? Então, só para também ilustrar um pouco algumas fotos que nós recebemos aqui quanto às inundações em alguns municípios. Bom, para entender o que aconteceu... Alexandre. Opa, perdão, Felipe. O Miguel tinha pedido a palavra. Desculpe, é que a tela cheia eu não vejo aqui. Miguel, bom dia, por favor. Bom dia, Alexandre e demais. A desculpa está aceita. Eu ia falar, né, mas você já disse. Eu ia informar que o GAEMA abriu a questão lá do Salto Grande, CPFL, e o GAEMA abriu o inquérito civil de acompanhamento lá e está interrogando a CPFL. Então, nós vamos ter futuramente a gente vai ter uma notícia a respeito disso, né? Mas você acabou dizendo, por isso que eu fiquei tranquilo e não interferi a reunião, ok? Obrigado, viu? Obrigado, Miguel, sempre atento aí, contribuindo. De fato, né, o ofício é endereçado, a petição foi endereçada à CPFL, com 72 horas de prazo para responder, e nós também, comitê, fomos instados aí, inclusive, acabei de receber um e-mail aqui de uma nova versão do ofício, e com certeza, até sábado à tarde, faremos aí a formalização ao GAEMA, né? Bom, para entender um pouco como foi o mês de janeiro, eu gostaria agora de convidar a Isis e o Rafael da sala de situação para a apresentação, para a gente entender um pouco como foi, o que a gente tem para os próximos meses, e na sequência teremos a previsão do tempo com o Jorge Mercado. Isis, bom dia. Oi, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, só um instantinho. Já está sendo possível visualizar minha tela? Sim, só colocar em modo tela cheia, fique à vontade. Tá certo, só um instantinho. Bom, gente, então, bom dia. Eu vou começar falando das chuvas, né, que ocorreram ao longo do mês de janeiro. Então, esse gráfico ele mostra a relação do acumulado de chuva para alguns postos do SAESP relacionado à média. Nós temos 17 estações aqui com essa relação, sendo que a maior parte delas, né, 14, registraram acumulados acima da média, somente 2 ficaram na média e uma abaixo da média, que foi ali em Atibainha e Mascate. No geral, então, nós tivemos no mês de janeiro anomalia positiva de chuva, né? Isso fazia bastante tempo que não acontecia, né? A gente estava há muitos meses só registrando anomalia negativa. Então, realmente, essa chuva que aconteceu em janeiro veio ajudar bastante a bacia, né? Então, choveu acima da média da série histórica. A gente teve aí chuvas também bastante distribuídas ao longo do mês, né? Então, choveu no começo do mês, choveu no meio do mês e agora mais para o final do mês, de forma que no começo do mês as chuvas foram mais generalizadas, distribuídas espacialmente de forma mais generalizada. No meio do mês
A gente já teve chuvas isoladas, né? Em alguns momentos choveu mais no centro da bacia, mas a parte boa é que tanto no início do mês, quanto mais agora para o final do mês de janeiro, a gente teve bastante chuva nas cabeceiras e por conta de ter sido um mês mais chuvoso, o solo também ficou mais úmido, né, por essa constância maior das chuvas, né, e também por conta de no final do mês a gente ter tido um acumulado de chuva mais significativo. Então, como o Alexandre mostrou, a gente, vários postos da rede demonstraram que ocorreram inundações de diversos municípios na bacia, e isso foi o ponto bastante complicado, né, dessas chuvas, mas, por outro lado, a gente teve aí um acréscimo no volume do sistema Cantareira, como eu vou mostrar mais à frente. Bom, esse outro gráfico, ele mostra, então, a quantidade de dias de chuvas é separado por intervalos de acumulado de chuva, né, sendo que o que está em azul é que não teve chuva, então vejam que esse mês a gente teve em torno aí de uns 10 dias sem chuva, o restante do mês inteiro choveu, e aí a gente vê aí registros em todos os postos aí de acumulados de chuva, né, de dias de 10 a 30 milímetros, né, tem um posto aqui que durante 9 dias choveu por nesse intervalo de 10 a 30 milímetros. Aí teve, nos casos mais extremos aqui, registro de um dia, mas de chuvas com acumulado entre 90 a 115 milímetros em um dia, né? Ou então mesmo, se não está no vermelho, está ali no laranja, de 70 a 90 milímetros. Então, assim, eventos bastante significativos, mas em pouco tempo também, né? Bom, agora falando do sistema Cantareira, a gente, apesar né, de ter tido um acumulado de chuva significativa, ainda assim ficou um pouquinho abaixo da média, no caso do Jaguari e Jacareí. A gente teve aqui também, se a gente comparar, né, a afluência com a defluência ela foi maior do que a defluência, e isso teve uma elevação no volume armazenado de 9,7%. No caso do Cachoeira, se a gente comparar a afluência com a defluência, a afluência também foi maior, isso também levou o volume armazenado em torno de 3,1%. No Atibainha, a gente teve aí a defluência, no caso, diferente dos outros reservatórios, a gente teve defluência maior do que a afluência. Se a gente considerar né, a transposição do Paraíba do Sul, ficaria um pouquinho acima. Mas, assim, a maior parte do mês, essa transposição ela ficou zerada, né? É só mais no comecinho do mês de janeiro que ela aconteceu. E aí, isso, em termos de volume armazenado nesse reservatório, teve uma leve queda em relação ao início do mês, em torno de 0,8%. No caso do Paiva Castro, a afluência também foi superior à defluência, em termos de volume, principalmente ali no final do mês, as chuvas contribuíram para um aumento significativo, né, do volume do reservatório, por ser um reservatório também não tão grande e possibilita que isso aconteça. Então, teve um acréscimo aí de 53,6% no volume do reservatório. E aí o sistema equivalente, ele também teve o volume bastante, assim, se a gente for comparar com os últimos meses, né? Mas teve esse acréscimo de em torno de 8% no volume armazenado, sem considerar também esses últimos dias, né? Então, sem dúvida alguma, essas chuvas contribuíram bastante para melhoria na questão da reservação do sistema Cantareira. Bom, ainda assim, se a gente pegar essas médias,
comparado com as médias no mês de janeiro, com a média da série histórica, ainda assim a gente vê aquele mesmo padrão de estar abaixo da média. No caso desse mês, diferente do que a gente tem visto também como padrão de comportamento, os postos logo jusante do sistema Cantareira não registraram um percentual da média do mês acima da média da série histórica. Isso também tem, só até corrobora aquela questão da influência das descargas, né? Esse mês a gente teve a possibilidade de ter descargas mais baixas por conta das chuvas. Aqui o Jundiaí está acima, mas inclusive eu até dei uma olhada no gráfico do Jundiaí, fiquei me perguntando se pode ser até que extrapolou aí a curva, porque deu vazões muito altas nos últimos dias, e talvez até explique ter ficado um pouco acima, né, e ter fugido desse padrão aí dos outros postos. Bom, indo para aqueles gráficos de comparativo da vazão média, de chuvas médias, agora do ano de 2022, com as médias por década, né? No mês de janeiro, a gente, no caso do Jaguari e Buenópolis, ainda vê aquele padrão de decréscimo significativo das vazões médias. Isso nos reflete no caso das chuvas, né? A gente vê que ainda tem uma variação nas últimas décadas, mas em termos de vazão ainda é aquele mesmo padrão de decréscimo. Porém, em 2021, a gente vê aqui uma situação em que ficou acima da década de 2010. No caso do posto do Rio Atibaia, bairro da Ponte, diferente do que a gente tem notado, aqui as médias de janeiro elas estão mais, vamos dizer assim, mais dentro de um mesmo intervalo, né? Não fica tão gritante uma queda, como é o caso ali do Rio Jaguari, mas ainda assim, agora em 2022, se comparado tanto com as médias por década quanto com a média da série histórica, 2022 teve uma vazão média abaixo. E o mesmo a gente pode dizer aqui do Rio Piracicaba, em Piracicaba, destacando que em termos de chuva aqui, que é representada por esse quadradinho em azul, ficou acima das médias das últimas décadas e da média da série histórica. Bom, até a pedido do Saad, né, ele tinha sugerido trazer no mês passado, mas não foi possível, então a gente trouxe para esse mês um comparativo do ano de 2021, para a gente ter um panorama do que aconteceu no ano de 2021 como um todo. Obrigado. Oi? Obrigado pela... imagina. Então, a gente tem aqui, né, o comparativo de 2021, mês a mês, com a média da série histórica e a média da última década, né, de 2011 a 2020. Então, percebam que aqui no caso de Buenópolis, todos os meses do ano de 2021, a gente teve, então, vazões abaixo, né, da média, e tanto da última década quanto da média da série histórica. E o mesmo a gente pode ver em Valinhos, apesar que ali no mês de agosto e no mês de setembro ficou um pouco mais próximo, né, das médias, mas de uma maneira geral também foi o que aconteceu, ficou abaixo das médias. E no caso do Rio Piracicaba e em Piracicaba, também não foi diferente. A gente vê aí que o ano de 2021, então, realmente foi um ano bastante seco, e aí todas as vazões em todos os meses ficaram abaixo das médias. Bom, agora eu vou partir para os gráficos dos postos de controle comparados com as regras
da resolução do outorga do sistema Cantareira, né? Então aqui a gente tem a vazão média diária do posto de controle do rio Atibaia em Atibaia, comparado com a mínima, atendeu então a regra ao longo do mês de janeiro. No caso de Valinhos, antes da chuva ali no final do mês, chegou a esbarrar ali abaixo dos 10, mas logo houve a recuperação das vazões, então foi um período bem curto que ficou abaixo dos 10. E Buenópolis também atendeu. Aí agora, relativo às médias móveis de 15 dias, do rio Atibaia atendeu também, em Valinhos atendeu, e em Buenópolis também. Bom, esse gráfico eu também trago mensalmente, né? E agora ele está, como a gente reiniciou o ano, então por isso que a gente tem menos barras aí, porque a gente vai fazendo uma atualização mês a mês, mas ele compara o volume utilizado do sistema Cantareira desde de 2018, e ele tem demonstrado, né, que a cada ano a gente tem utilizado mais água, e ainda assim no mês de janeiro não foi diferente, né? Em relação ao ano passado a gente teve um acréscimo de 16%. Bom, com relação ao comportamento das chuvas nas barragens do sistema Cantareira, também esse gráfico ele vai sendo atualizado por mês, então chama atenção para a parte que está em azul, mais claro, né, em contraste com as barras, e esse azul mais escuro que está atrás. Esse azul mais escuro ele representa a média da série histórica desde 1980, as barras das médias por década, e aí, agora em 2022, então a gente não teve a superação da chuva, a chuva não superou as médias, mesmo a gente tendo tido todo esse impacto, né, que a gente percebeu na bacia, no caso aqui, não superou a média no mês de janeiro, no caso do Jacareí. O mesmo aconteceu no Cachoeira, e o Atibainha foi o único que teve um registro aí de acumulado de chuva acima da média, tanto da média da série histórica quanto da média por décadas. Com relação à vazão afluente, então aqui o ano de 2022 a gente só tem o pontinho do mês de janeiro, né, comparado com as curvas das últimas décadas. Então o mês de janeiro ainda assim ficou uma afluência abaixo de todas as curvas, sendo que essa curva mais próxima aqui, ela varia de 2010 a 2019. E aqui a afluência do sistema Cantareira sem o Paiva Castro, a gente também, aqui está com a atualização do mês de fevereiro, mas dos poucos dias de fevereiro, mas janeiro aqui, que é esse pontinho vermelho, a gente vê que ele até se aproximou mais da curva da média de 1930 a 2021 aqui, o que a gente também não tem visto nos últimos tempos, mas ainda assim ficou abaixo, né? Para vocês observarem quanto a gente está numa situação que vem sendo crítica, né? Porque as vazões dos últimos meses têm se aproximado muito da curva de 2014, de vazões mínimas da série histórica, né? Então, assim, janeiro deu um respiro, mas ainda vindo de uma situação crítica. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Vou tirar minha tela aqui e eu fico à disposição. Muito obrigado, Isis, aí pela apresentação, pelo trabalho dessa situação, e, enfim, né, mostra aí um pouco o cenário do que foi janeiro, embora as chuvas continuaram aqui no mês de fevereiro. Na próxima reunião a gente terá o balanço aí de fevereiro. E sem mais delongas, eu queria já chamar também o Jorge Mercante, já que a Isis falou um pouco do passado, agora vamos olhar um pouco o futuro, ainda que curto futuro, para o Jorge fazer a apresentação do pessoal do Cinepar quanto às questões das previsões. Jorge, bom dia, fique à vontade. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Esse mês, né, tá gostoso de falar, né? Apesar das
o problema com as enchentes e com o drama de algumas famílias, mas vou ver a nossa parte aqui. Isso. Eu estou indo já, gente. Só um segundo. Perfeito. Estamos vendo. Só colocar em tela cheia e fique à vontade, Rogério. Perfeito. Bom, certo. Vamos ver a previsão meteorológica. Mas antes, ó, aqui a foto de ontem. Vocês observam que ontem à tarde ainda estava, né? Tinha uma nebulosidade aqui do oceano, até entrando aqui no estado de São Paulo, no norte do Paraná, Minas. Hoje de manhã já está bem menos configurado isso. Mas vamos entender esse fenômeno aí desde o começo. Vocês se lembram que lá para quinta-feira estava um calor danado, chovendo de tarde, mas muito quente, aí veio a informação que estava entrando uma frente fria, que ia chover e esfriar, né? Então, eu vou fazer a sequência agora com as cartas da Marinha, que é interessante, ela é bem mais didática que a CPTEC nesse ponto. Essa frente foi subindo, ó, quinta tarde, na sexta ela já estava aqui já como cavado aqui no continente, aqui na sexta tarde realmente caiu aqui a pressão, ó, e ela entrou, mas teve um detalhe, ela parou aqui, no estado de São Paulo, como a tal das ZECAS, SACAS, os ECAS, Zona de Convergência do Sul. Aquele canal de umidade que vem da Amazônia e joga a chuva aqui, nesse caso, em cima de São Paulo praticamente, estado de São Paulo, tá? Isso foi já no sábado pela manhã, na meia-noite, e ficou assim, ó, sábado, domingo, domingo ainda à tarde, né? Segunda, terça, e hoje, aqui terça ainda, dia 2, quarta, perdão, que foi quarta, terça, quarta, e hoje ela desconfigurou. Quer dizer, hoje, essa chuva que teve e tal, já foi mais essa penetração de ar marítimo que o centro de alta pressão está soprando aqui para o continente, já não é mais as ZECAS. Tem um cavado aqui mais ao norte aqui, mas, quer dizer, o que a gente espera, pelo menos entre hoje e amanhã, é que chova menos, né? Se choveu. Agora há pouco choveu aqui em Campinas ainda, mas muito pouco. O Jorge, desculpa te interromper, volta um pouquinho só no anterior, que nem todos têm familiaridade com as legendas aí. Se você puder só explicar rapidamente o que são essas linhas azuis, vermelhas, laranja, verde, acho que só para uniformizar todo mundo é importante. Beleza. Bom, essa linha preta aqui é a isobra, é a linha de pressão, tá? Pressão atmosférica ao nível do mar. A é a alta pressão, quer dizer, o ar aqui no hemisfério sul, né? Ele circula no sentido anti-horário, tá? Nesse sentido aqui. O ar desce de cima para baixo e sai no sentido anti-horário. Na baixa é o contrário, é uma convergência de ventos e o ar sobe, né, ele acende no sentido horário. O azul é frente fria. Isso aqui é frente estacionária, né, frente quente e fria. Quando é só vermelho, é frente quente. É muito raro ter frente quente, tá? E o que mais tem aqui? A ZCAS, então, é zona de convergência do Atlântico Sul. A ZCIT, que é essa aqui, ó, é zona de convergência tropical, que sempre está aqui estacionada aqui ao norte do Brasil, né? E quando ela desce, chove muito no Nordeste. O que mais tem aqui? Depois os outros pontos aqui, eu não vou falar disso não, nem tem algumas coisas que eu nem sei aqui bem nessa pontuação, tá? Eu acho que é isso praticamente que dá para entender. Então são frentes frias aqui, e aqui são setores da Marinha, viu? São zonas onde ela faz a previsão. Aqui a carta ela é clássica, né? Depois a da CPTEC é diferente, tem um outro jeitão, né? Embora use os mesmos símbolos, mas tem um formato mais... Essa aqui é feita à mão praticamente, viu? Os dados que eles coletam, mais no mar, né? Ela é muito boa para litoral, né? Praticamente. Essa aqui já é mais feita com computador, é muito sofisticado. Então essa aqui é a carta de hoje às 6 da manhã, vocês veem que não tem mais as ECIT aqui, né? Tem só um cavado aqui no sul. Tá? A gente observa que a partir de amanhã não tem nenhuma novidade, tem uma frente fria entrando aqui, ó, né? Uma frente entrando no dia 6, né? E deve chegar aqui no dia 7. Bom,
vai ter chuvas nesse período, vai por questão de termodinâmica, ter a umidade do ar, vai sair o sol, vai aquecer, vai ter talvez chuva de verão até, tá? Mas não aquela chuva contínua que a gente viu observando. Isso aqui é o meteograma aqui para 3 dias pelo WRF, que tem o modelo WRF do CPTEC. Observe que tem a chuva prevista para amanhã à tarde e outra para aqui, sexta, que é o sábado, tá? Mas continua nebulosidade alta, né? Umidade também alta, ou seja, não deve assim, os mananciais perder tanto nível, porque além de estar encharcado o solo, também o ar está úmido, então o potencial de evapotranspiração para tirar água do solo e reduzir os fluxos de base é menor, então a queda das vazões não vai ser tão acentuada como foi quando está tempo seco. A gente observou isso ainda em janeiro mesmo, né? O pastor penou aí para manter os 11 aí, né? É uma árdua tarefa realmente difícil. Aqui é o modelo da WRF, é os 7 km, então pega para 7 dias, tá? Observe que aqui, a partir do dia 7, né, está previsto mais 50 milímetros. Provavelmente aquela frente fria que está entrando e vai provocar de novo chuva, tá? Depois estabiliza novamente, tá? Então deve ter aqui mais um fenômeno forte de chuva aqui, lá para o dia 7, que seria segunda-feira, né? Domingo, segunda. Aqui é a previsão do CIMEPAR, também não difere muito do CPTEC, ó. Reduz aqui um pouco a previsão de chuva nos 3 pontos, mas aumenta aqui a partir do dia 7, dia 8 e dia 9. Então, eles estão quase que se entendendo aqui, entre 7 e 8, ter uma boa precipitação. Não devemos ter, então, um veranico nos próximos dias, não. Pode chover menos, mas sem aquela céu claro demais e muito quente, né? Jorge, Oi. Jorge, volta aqui. Pô, dia 26 vai cair o mundo, então. Dia 6? É. Como assim? Não, dia 8. Dia 8. Não, dia 8 vai até choveu esses dias aí, ó. 26, choveu mais, ó. Aqui na minha casa choveu 50. Não, mas eu estou vendo aqui, ó, 9, 2 e 8, 8 e 1, 5 e 8, e aí 26. Mas veja bem, esse dia choveu 30 na média por dia, 50, choveu 50 em casa, choveu 60, entendeu? Deve ser uma frente fria aí, que vai realmente ter um contraste grande. Você imagine só, se o sol começar a abrir, com esse chuva de verão, está com umidade, entra uma frente fria, se ela, mesmo sendo no litoral, mas que afete a circulação no continente, vai dar contraste. Então, bom, que seja bem-vinda, sem destruir o resto. Mas eu acho que isso ainda é pouco ainda, viu? É que você tem razão, a média pode ser que em alguns locais, né, você tem razão, Guilherme, tem observação. Isso aí é o valor médio daquela área toda. Às vezes você tem 7 num lugar e tem 60 no outro, entendeu? Mesmo no verão, aliás, no verão tem muito disso, né? Em frente, não. Quando é frente, você tem uma maior homogeneidade ao longo da frente. Agora, se for chuva de verão, a distribuição pode ser totalmente, assim, digo anômala, mas é mais dispersa, né? Uma maior dispersão. Hidrológica. Isso aqui foi a vazão observada, agora está tendendo o Buenópolis a reduzir. Mas observe só aqui como tem dispersão de previsão também aqui, né? A gente pode ter realmente uma chuva acima da média aqui. Isso aqui é o ensemble, que é os 3 modelos, a média dos 3 modelos. Então, a expectativa é que a vazão decaia nos próximos dias lá em Buenópolis. Em Atibaia, menos, mas também a previsão de decaimento, porque provavelmente vai chover menos que choveu nos dias anteriores. E em Valinhos, idem. Também vai cair, nem tanto, né? Aqui a previsão hidrológica, quando a gente compara a vazão prevista com 3 dias de antecedência lá em Buenópolis e Atibaia e observada realmente, tá? Observe que o CIMEPAR acertou em 10 dias, quer dizer, em 10 dias a vazão observada foi abaixo de 20% em relação à prevista, em Atibaia 16%. E aqui em Valinhos, com 7 dias de antecedência, acertou 15 dias, tá? Em pleno verão. Considerando que verão é muito incerto, né? A gente observa que a previsão teve boa até. Cerca de metade dos dias com vazão abaixo de 20%, observada em relação à prevista, com 7 dias.
E eu não tenho aqui o IP porque ele sai no começo do mês, tá? Então, só no mês que vem que eu vou ter o de janeiro. Isso aqui é só a média, né, da diferença de 20%. Ó. Observe que Atibaia e Valinhos acertam quase 20% na média anual, hein? A média corrida aí nos últimos 12 meses. Aqui é o radar, ó. Essa aqui é a média de 19 a 21. O radar, ele... Fazendo, ó, esse valor de média é só para comparar, não tem nenhum sentido, tá? 65% vindo por mês a média de Buenópolis. Desculpe, a média dos 3 postos, somando os 3. O radar, 105 milímetros por mês, pluviômetro no local lá dos 3 postos, 96, e a previsão do CIMEPAR, 112. Então, na média, o radar marca menos que o pluviômetro, que marca menos que a previsão média dos 7 dias que o CIMEPAR faz. Agora, em janeiro, o pluviômetro registrou mais que a previsão do CIMEPAR. Tá? Finalizando a previsão climática. Ó, 17 a 24 de janeiro, continuou o ar aqui mais frio que abaixo da média, ou seja, Laninha, né? Depois do dia 24 de 31, continuou aqui no Atlântico, embora um pouco menos que no meio do Atlântico, mas ainda quase tendendo para o neutro, mas ainda temperaturas abaixo da média, né? Tipo de Laninha. E a previsão no começo de janeiro, para fevereiro, março, abril, aqui, ó, é o Laninha diminuindo e a tendência de ter neutro e talvez no segundo semestre o El Niño possa aparecer. Mas, por enquanto, a tendência é Laninha declinando e o neutro aumentando mais à frente, prevalecendo. Essa aqui é do meio do mês, como o senhor fala, isso aqui no começo do mês tem o dedo do meteorologista, né? E aqui é só o computador, então aqui ainda é mais drástico ainda a queda do Laninha, tá? Agora a previsão de chuva, então, pela Universidade de Colômbia. Para trimestre, fevereiro, março e abril, ó, aqui no PCJ, abaixo da média. Março, abril e maio, abaixo da média. Abril, maio e junho, sem previsão praticamente. E também maio, junho e julho, sem previsão, né? Teria na média, talvez. E o nosso CPTEC, idem, ó, continua sem previsão, quer dizer, a gente pode ter, talvez, botar que chover menos em fevereiro, como pode estar chovendo mais e talvez tenha um fevereiro da UNDA ainda. Não dá para acertar nada. Agora, assim, no meio, no achômetro que a gente tem, né? Eu sempre dizia isso, que observação de muitos anos de Campinas, de cada 10 janeiros, 8 das zecas aqui chove quase o mês inteiro, fevereiro também. E 2 deles depois mudou, né? E agora parece que tá, pelo menos esse ano está dentro daquela padrão mais comum de ter chuva contínua em janeiro e que continua assim em fevereiro. Aí já é torcida, viu? Não é previsão, não. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigado, Jorge, pela apresentação, né? Hoje foi bastante explicativa, né? Sempre bom, a gente vai aprendendo cada vez mais essa questão das previsões climáticas e hidrológicas. Né? Consulto aos membros se há alguma questão, alguma pergunta, tanto para a Isis quanto para o Jorge, e o Marco do CIMEPAR, já passo para ele que pediu a palavra. Por favor, Marco, bom dia. Oi, bom dia, então, a todos aí. Hoje, na verdade, eu queria só chamar a atenção, e ser bem rápido nisso também, sobre esse evento que vocês tiveram aí. Tá? Então, isso é o que se caracteriza como evento extremo. Tá? Quando a gente vive, né, olhando previsões e olhando acontecimentos dos dias, a gente foge um pouquinho, às vezes, do sentido do que é um evento extremo. Evento extremo é isso, acontece, né? Você tem chuvas muito acima da média, em curto espaço de tempo, né? E daí você fala assim, poxa vida, isso na climatologia não aparece. Isso na climatologia não aparece. Isso é a conclusão que a gente tem que ter. Climatologia de eventos extremos é diferente da climatologia que a gente faz de médias. Então, você tem outras técnicas e outros parâmetros para avaliar. Então, quando a gente faz a previsão climática, falando, né,
baseada principalmente no Laninha, né, no El Niño, oscilação sul e outros parâmetros, a gente está dando uma condição média do que vai acontecer num determinado período, num determinado local. E dentro da média você tem as flutuações. Então, esse evento que vocês tiveram agora foi uma flutuação dentro dessa média. Tá? Então, perfeitamente o que pode ocorrer e que a gente tem que olhar aí dentro do período de tempo que ela ocorre. Né? Quando você faz uma previsão climática de 3 meses, ocorrências de 3, 4, 5 dias são flutuações dentro de um período muito maior e que isso deve ser observado dentro de um outro nível de previsão. Né? Aí seria a previsão diária. Né? E aí eu convido todos, né, da Câmara a rever os boletins de previsão hidrológica, né, que vocês têm acesso aí, desde o dia 24 de janeiro, né, e mostrando, né, que essa onda de cheia começou a ser desenhada já a partir do dia 24 de janeiro, né, nos pontos de medida onde é feita a previsão hidrológica, você via de forma consistente que essa onda de cheia vinha, né, ela viria, né, e seria, conforme o tempo foi passando, o modelo foi ajustando vamos dizer, o volume, né, vamos dizer, a vazão prevista, de certa forma. Né? Mas que ela viria a partir do dia 29, desde o dia 24, basicamente, você tinha esse sinal na previsão hidrológica. Assim, a gente fazer elogio da gente mesmo, né, não vale a pena, né, não é legal. Mas não é um elogio, mas prestar atenção nesses eventos, principalmente quando ele tem consistência no tempo. Né? Então, no dia 24 começou a indicar uma subida da vazão. Dia 25 repetiu, dia 26 repetiu, dia 27 repetiu, dia 28 repetiu. Muito provavelmente ela irá ocorrer. Né? Isso é resultado do quê? Não é só da consistência do modelo, né, de hidrológico, no caso aí, mas foi uma consistência no modelo de previsão de chuva. Né? Então, ele foi consistente nesse período, né? E mostrou, eu olhei agora, né, na verdade, eu juro que eu não acompanhei esse evento, né, mas hoje cedo eu tive que olhar o boletim para outras necessidades e vi a subida, né, da vazão nos pontos de controle aí, né, e depois logo que eu entrei na reunião, o pessoal comentando, né, de vazões muito altas, né, até um rapaz aí comentou, né, peixe morrendo afogado por excesso de água e tudo. Eu fui ver o histórico, né? Então, esse foi um exemplo de extremo, né, evento extremo, né, que não é padrão, vamos dizer isso acontecer, e que os modelos de previsão pegaram de forma consistente. Então, quem acompanhou os boletins desde o dia 24, as previsões de vazão, né, não vou nem entrar no mérito da previsão de chuva, mas na previsão de vazão, mostrando a subida, né, efetiva nos 3 pontos de controle, né, de vazões bem acima do que estavam sendo praticadas e vendo a consistência no tempo, é isso que leva, né, vamos dizer, cada dia que passa você confirmava aquele resultado, então você tinha cada vez mais confiança e aquele cenário ia ocorrer. Então, só convido vocês a reverem, né, nesse caso aí, né, eu digo o padrão, tá? Quando você vai chegar e falar, mas o modelo previu 60 metros cúbicos por segundo, deu 80. Tá bom, mas estava 10, né, 2, 3 dias atrás, e chegou a 60, marcando 80 eventualmente. Eu juro que eu não vou entrar no mérito de números, tá? Mas no mérito do padrão, tá? Do padrão que veio sendo sistematicamente previsto e sistematicamente depois verificado, né? Então, isso, particularmente, fiquei bastante feliz, né? Não pelo evento em si, mas pela consistência da previsão. Então, essa ferramenta que a gente dá para vocês, tá? Né? A gente presta serviço, mas quando o evento é tão significativo como esse e a previsão é consistente, então a gente fala, bom, então estamos no caminho certo. Né? Então, era basicamente isso que eu queria colocar, né? E, né, por um lado bom, por outro lado ruim, né? Mas lembrando que isso foi um extremo, tá? É um evento extremo e é assim que ele deve ser tratado. Marco, bom, primeiro, que bom que você mostre isso, que a gente tem que olhar mais a tendência do que no absoluto. A gente tem que ter esse feeling, esse treinamento, tá? Você vê que eu falei que a partir do dia 27, eu mencionei, né? Foi onde eu peguei, tá? Mas eu preciso falar outra coisa aqui. Você está falando de um evento extremo, pode gerar confusão. Veja bem, em 67, caiu o Lacaraguá. Foi um evento igual esse, pior até, né?
Então, evento extremo tem sempre. O que dizem, né, os climatologistas é que está aumentando a frequência de evento extremo. Mas olha só, essa questão de ter aqui as ECAs parando em cima de São Paulo, era comum isso. Todo janeiro e fevereiro, você precisa pegar a história, você vai ver. Agora, talvez não tivesse assim distribuição tão extrema como teve agora em São Paulo. Eu sinceramente, eu fico assim meio preocupado, porque parece que isso aqui aconteceu um fato raro. Não é não, gente. Só pegar os jornais aí, ó, eu tenho todo o histórico aqui desse tipo de coisa que aconteceu no Rio de Janeiro e aqui ao longo de todas essas últimas décadas, tá? Agora, a sua colocação está perfeita, eu acho que foi bom você nos alertar, eu acho que até para nos educar a olhar com outros olhos a previsão, não olhando no absoluto, né? A gente quer sempre cravar na mosca, né, Marco? Mas talvez essa análise mais qualitativa possa nos levar a ter assim, uma antecipação não, de saber o que vai acontecer. Até porque aqui a gente realmente tem que saber porque vai fechar ou abrir a torneira, tá? Então, se a gente pudesse antecipar sempre, baseado nesse tipo de raciocínio, eu acho que a gente ganha muito, né? Quem toma a decisão. Mas pega o histórico do estado de São Paulo, você é paulista, inclusive, você é de Dracena, não sei que você é da Dracena, você é, né? Não é isso? Ou é Bauru, não sei, você é daqui da região. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, não, Dracena é o Benete, perdão. Você estou em Bauru. Veja bem, eu acho que está bem colocado, mas tomar cuidado com o evento extremo, porque dá a impressão que nunca aconteceu. E acontece desde que eu expurgei desde 67, que eu já tinha via jornal e tudo mais. Tá? Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado ao Marco. Né? Eu acho que essa questão dos eventos extremos também a gente está muito ligado ao as chuvas podem ser as mesmas de algumas décadas, etc. O que muda é o efeito que ela causa diante da mudança da ocupação do solo, né? Ou seja, e aí, vamos dizer, recai sobre o evento extremo chuva, vamos dizer, a responsabilidade do efeito, mas na verdade a chuva às vezes é a mesma, ou né, variando para cá ou para lá, mas se a gente olhar numa série mais longa, o que muda é o efeito negativo que ela acaba trazendo, muito aí por causa da mudança da ocupação do solo. Bom, senhores, com isso a gente encerra a nossa pauta ordinária. Eu consulto aos membros se há algum assunto para o item outros assuntos, algum informe, algum convite, alguma comunicação que algum membro queira usar o espaço, está aberto. Creio que não há. Bom, não havendo, hoje a gente tinha o compromisso de fazer a reunião um pouquinho mais curta, né? Até em virtude aí de todas as prefeituras estarem bastante mobilizadas aí nas forças-tarefas das chuvas, né, e tudo mais. E com isso, então, eu gostaria de convidá-los para a nossa próxima reunião, né, que será a reunião número 227, será no dia 7 de março, né, véspera aí do Dia das Mulheres, e, então, dia 7 de março. E para isso, então, eu agradeço, me despeço aqui, vou passar para o Paulo Tinho, que não pôde falar na abertura, se desejar falar agora no encerramento, agradecendo ao Roberto da Ana, enfim, todos os colegas que estão aqui conosco. E tendo novidades, nós vamos compartilhando. Eu me despeço, espero que todos fiquem bem. Paulo Tinho, para suas palavras de otimismo para o encerramento. Gente, muita chuva para a gente, ok? E muito obrigado pela participação na nossa reunião. Eu acho que ela está sendo cada vez mais técnica e produtiva. Né? Parabéns aí para a Isis, para o Jorge, para o Marco, pelas colocações. Né? Eu acho que a gente está indo muito bem. Tá? Um grande abraço a todos aí. Tá? Abraço a Dilson, Roberto, que são pessoas mais longes. Tá? Um grande abraço a todos. Hein? Obrigado, Paulo. O Felipe me lembrou aqui, tivemos mais de 70 participantes na reunião, né? Que estão conosco até agora, quase todos. Então fica aí também o registro, o agradecimento a todos os nossos membros, convidados e demais que estão conosco aqui. Senhores, encerramos então a reunião de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem bem e vamos compartilhando as novidades ao longo do mês.